Agora, recentemente, saiu no jornal Valor Econômico um estudo feito por um economista que era do Banco Itaú, mostrando como é a taxa de juros do cartão de crédito em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, comparando com o Brasil. No final do ano passado, terminou com o governo comemorando um crescimento econômico que ele achava que teria, superior a 1%, e ao mesmo tempo comemorando que a inflação estaria num nível bastante razoável, baixo, permitindo com que caíssem as taxas de juros e antevendo para este ano um crescimento da ordem de 3%. E, portanto, um cenário de melhora na economia. Foi assim que terminou o ano passado e foi assim que começou este ano, com previsões otimistas em relação à economia. As coisas não estão se comportando conforme o desejo do governo e conforme o desejo de cada uma das pessoas que querem ver a sua situação melhorada nesse cenário econômico que aí está. E começaram a sair os primeiros dados, as primeiras informações deste ano. E essas informações começaram a derrubar as previsões otimistas que tinham sido feitas no final do ano passado e também no início desse ano. E antes, aqueles 3% de crescimento econômico previsto, hoje já começam a baixar para o nível de 2,5%, sendo que é muito rápido baixar para esse nível e nós estamos ainda em 4 meses deste ano. E por que isso está acontecendo? Não pelo cenário externo que está desfavorável. Não, o cenário externo ainda continua um cenário favorável à venda das commodities brasileiras, à venda dos produtos agrícolas. Ainda está favorável o cenário interno da produção agrícola, que não será a maravilha que foi no ano passado, mas vai ser uma boa produção agrícola que ajuda no combate à inflação, ajuda na exportação dos produtos da agroindústria brasileira, da agricultura, da pecuária. O governo, que antes falava em ativar o investimento através da perspectiva que os empresários estariam tendo pelo fato da aprovação das reformas trabalhista e da Previdência, não estão ocorrendo. Ou seja, não há nenhum sinal de aumento de investimentos. A premissa que o governo, na sua política econômica, vinha defendendo, ela começou a ficar abandonada na prática, porque o investimento, ao invés de subir, até está caindo. E é bom que se diga que cerca de 80% do investimento no país é feito pela empresa, pela iniciativa privada, e apenas cerca de 20% esse investimento é feito pelo governo federal, estadual e municipal. Ocorre que, devido ao déficit fiscal crescente e forte que tem no governo federal, nos governos estaduais e em alguns grandes municípios, os investimentos são os mais afetados, porque as despesas de funcionamento da máquina pública, com destaque para despesas de pessoal, de previdência social e suporte da máquina para fazê-la funcionar, essas ainda continuam crescendo num ritmo menos intenso, mas são prioritárias, porque a máquina pública, se não tiver isso, ela não funciona. Então elas são obrigatórias, e quando elas são obrigatórias e os recursos não são crescentes como desejamos, é claro que fica mais prejudicado são os investimentos. Então os investimentos, tanto do governo federal como nos estados, como nos municípios, estão caindo e não subindo. E as empresas, que ainda têm uma enorme capacidade ociosa, não veem perspectiva de crescimento do consumo, portanto, não estão investindo. E aí restaria a esperança de uma ativação
do consumo. Ocorre que o governo ou não sabe, ou não quer, ou não pensa em melhorar o consumo de maneiras efetivas. E aí vem iniciativas muito fracas para melhorar o consumo. Na época do governo Lula, o consumo foi melhorado de 2 ou 3 maneiras, vamos dizer assim. Uma através do salário mínimo, que crescia bem acima da inflação todo ano. Outra através do crédito, que antes o Brasil tinha pouco crédito dado ao consumo e com o Lula cresceu esse crédito muito. Então isso impulsionou o consumo. E a terceira com políticas sociais, com políticas de renda, como o Bolsa Família, o benefício da prestação continuada e uma série de programas voltados à melhoria de renda. Essas 3 áreas, e mais a exportação, que foi crescente durante todo o seu período, foram as que contribuíram efetivamente para o crescimento, coisa que com o governo Dilma as coisas não funcionaram dessa forma. Neste governo Temer, eles não olham o consumo como mola mestra do crescimento, eles olham o investimento. Isso está no programa do próprio MDB, chamado Ponte para o Futuro, que está no programa do PSDB, que também só fala em investimento, e não sabem falar ou não conseguem entender o mecanismo que desatrela o consumo da situação em que ele se encontra. E aí vem uma política que poderia dar resultado, mas que não é mexida, que seria baixar taxas de juros do crediário, do consumo, do consumidor, o peso que tem os juros no orçamento doméstico das pessoas. E aí as iniciativas são tímidas, são iniciativas mais para marcar posição, mas não para realmente mudar o quadro. E entre essas iniciativas, uma delas, anunciada com pompa agora nesses dias, era o chamado crédito voltado ao bom pagador, que seria uma relação de um cadastro chamado cadastro positivo, que indicaria as pessoas que podem assumir crédito e que vão pagar por esse crédito na hora da liquidação dele. Esse cadastro positivo vai mexer um pouco, vai ajudar um pouco. Mas os bancos aqui no Brasil, devido à alta concentração de poder que eles têm, cerca de 4 bancos dominam 80% do mercado, que seria o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Esses bancos, eles nadam com tranquilidade nesse processo, devido à pouca concorrência e também devido ao fato de que eles operam num regime tipo cartel. Vocês podem acompanhar pelo site do Banco Central, mostrando como são as taxas de juros dessas instituições financeiras, aliás, de todas. E vão verificar que Banco do Brasil, Caixa, não diferem em quase nada da política do Itaú, do Bradesco, do Santander. Eles não estão mexendo nisso e o principal instrumento que eles deveriam mexer, que são as taxas de juros do cartão de crédito, esse sim, que é usado por todo mundo, esse é uma verdadeira farra, é um verdadeiro golpe na população. Que as pessoas usam o cartão de crédito, algumas para esticar o mês, que termina às vezes por volta do dia 20, 25, e as pessoas precisam continuar comprando algumas coisas de suas necessidades, ou pagando prestação, ou pagando um aluguel, enfim, com compromissos que tem que saldar. Aí acaba extrapolando, usando o cartão de crédito de uma maneira ter que pagar juros por isso. E os juros do cartão de crédito estão sempre acima de 300%, 350% ao ano. Isso é histórico. Já vem de longas e longas datas esse exagero nas taxas de juros. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva
para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.